verdade que o flúor calcifica a glândula pineal? Eu sou o Dr. Hamilton Júnior, cirurgião dentista, e hoje eu vou te explicar todos os mitos e verdades sobre flúor. Esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, pode ficar um pouquinho grande, mas é muito importante que você assista até o final porque tem informações valiosíssimas. Muita gente que fala essas inverdades a respeito do flúor não sabe nem a localização dele na tabela periódica, tampouco quando ele foi descoberto. O flúor é o 13º elemento com maior disponibilidade na natureza e ele pertence à família dos halógenos, né, que tem a função de formar sal. E ele se liga a quase todos os elementos da tabela periódica. E ele foi descoberto em 1771, porém isso só foi isolado no laboratório em 1886. Então, quando alguém disser para vocês que o flúor foi inventado na Segunda Guerra Mundial, é mentira. E o flúor é encontrado em maiores ou menores quantidades na biosfera. A incorporação de flúor na pasta de dente data de 1950, a partir de uma pesquisa ocorrida numa universidade de odontologia na Indiana, lá nos Estados Unidos. Na década de 30 e de 40, teve pesquisa também sobre a incorporação de flúor na água e eles observaram a redução de cárie dentária. Em 1955 teve o lançamento da primeira pasta de dentes e a partir daí começou-se a desenvolver várias fórmulas e teve uma ampliação em nível mundial. Quando a gente fala sobre estudos sobre flúor, a gente está falando de estudos desde 1950. São estudos que falaram sobre a segurança do uso de pastas de dentes fluoretadas. É muito importante falar também que as primeiras fake news a respeito do flúor começaram também nessa época. A galera falava que botar flúor na pasta de dentes ou colocar flúor na água era um meio de controle mental, que era um meio de controle governamental, umas teorias bem doidas. Desde essa época já tinha também um movimento anti-flúor. Só que todas essas alegações, nenhuma delas tem respaldo científico. Ou seja, então não funciona, então não serve, né? A pasta de dentes com flúor ela é aplicada diretamente sobre o dente e a gengiva. E daí ela se mistura com a saliva, ajudando a distribuir todo o flúor pela cavidade bucal. Ou seja, o flúor tem uma interação com o esmalte do dente. O que eu estou querendo falar com isso? Que o uso de pasta de dentes com flúor, elas têm uma ação local. Eles não têm uma ação sistêmica. Então, quando as pessoas estabelecem algumas fake news a respeito do flúor, muitas delas não sabem nem a ação do flúor. O flúor não altera a QI, não está relacionado a crianças com TDAH, não aumenta o risco de Alzheimer, enfim, o flúor tem uma ação local no intuito de proteger os dentes. Localmente falando, o flúor tem efeito de remineralização, tem efeito antimicrobiano, protege contra a sensibilidade, enfim. Só que a diferença do remédio para o veneno é a dose. A gente tem níveis de exposição segura, tanto na água potável quanto na pasta de dente. Ingestão excessiva de flúor na infância, principalmente quando as crianças estão trocando os dentes, pode levar a uma condição chamada fluorose dentária, que é caracterizada por manchas ou estrias brancas na superfície do dente. Ou seja, a fluorose geralmente ocorre com exposições em níveis acima dos níveis ideais de flúor. Lembra que eu falei lá atrás que o flúor é encontrado em toda a biosfera com maiores ou menores concentrações? Algumas regiões da Ásia e da Índia que apresentam níveis maiores de flúor na biosfera. Aí existe uma condição chamada fluorose esquelética, que é uma exposição crônica a altos níveis de flúor, que geralmente ocorre nessas regiões. Ah, mas e aqui no Brasil? Aqui no Brasil, os níveis de flúor, tanto na água quanto na pasta de dentes, são seguros. Tem pesquisa e tem estudos que falam sobre isso. E falando sobre a fluoretação de água, essa é uma medida de saúde pública amplamente conhecida no mundo todo, especialmente pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Tem um estudo publicado em 2018 que eles analisaram durante 60 anos os efeitos, da fluoretação da água. E por incrível que pareça, não foram encontrados nenhum efeito adverso. Tem sempre aquela galera que fala, mas em determinado país deixou de aplicar flúor na água. Vamos à resposta. Em alguns países, o debate sobre a fluoretação de água virou um debate controverso. Então, tinha gente que apoiava, tinha gente que era contra. Muitos desses países optaram por soluções alternativas. Tem a distribuição de pasta de dentes fluoretadas, de pastilhas fluoretadas, de aplicação tópica de flúor nas escolas, que particularmente eu discordo. O principal ponto dessa história é que a decisão de colocar flúor na água virou uma decisão municipal ou estadual. Ela não é mais uma política pública de saúde nacional. O que eu estou querendo dizer? Cada município tem autonomia para colocar flúor na água ou não. Lembra que eu falei que colocar flúor na água virou um debate controverso? A gente tem que levar em consideração os fatores culturais e filosóficos de cada lugar. Em alguns lugares, a adição de flúor na água
esbarra na questão da autonomia pessoal. Eles falam que essa é uma medida imposta pelo governo, então existem esses ruídos de comunicação. É importante falar que a maioria dos estudos apoia a presença de flúor na água. Você deve estar se perguntando, mas qual o benefício de colocar flúor na água? Primeiro, que é uma medida muito barata. Segundo, que vários estudos já corroboram já a presença de flúor na água, falando da redução significativa da cárie. Ou seja, isso deixa os tratamentos de saúde mais baratos. E o terceiro e mais importante é que a aplicação de flúor na água ela beneficia todas as camadas da população, especialmente aquelas que têm menor acesso a serviços odontológicos. E tá, mas o flúor calcifica ou não a glândula pineal? A glândula pineal é uma pequena estrutura no cérebro, né, que é responsável pela produção de melatonina, que é o hormônio regulador do sono. É conhecida por se calcificar com o tempo, através de um processo onde depósitos de cálcio, né, se acumulam nessa pequena estrutura. A calcificação da glândula pineal é um processo natural do envelhecimento. Sim, os estudos já mostraram que a calcificação aumenta conforme a gente vai envelhecendo. Além dos fatores naturais, tem genética, exposição a toxinas, doenças metabólicas. Tudo isso pode influenciar na calcificação da glândula pineal. A grande maioria dos estudos que investigam a calcificação, né, da glândula pineal falam de níveis de exposição ao flúor em níveis altíssimos, que não é o mesmo nível, né, o nível seguro da água fluoretada nem do uso de pasta de dente. Todos os estudos que foram revisados sistematicamente não encontraram nenhuma relação significativa de níveis seguros, né, de água fluoretada, uso de pasta de dente, com calcificação da glândula pineal. A OMS, a CDC, a American Dental Association também revisam esses estudos de tempos em tempos e ainda, até hoje, não encontraram nenhuma relação significativa entre essas duas situações. Mas tem sempre alguém que fala, mas tem um estudo que fala sobre isso. O que muita gente não sabe, ou até sabe, mas aí eu acho que já é maldade, que esse estudo que trata disso é um estudo morfológico. É um estudo que só pegaram uma peça isolada e encontraram os cristais, né, de flúor na glândula pineal. E não levaram em consideração nenhum contexto. Ou seja, essa é mais uma fake news também. Gente, cuidado com a informação que vocês recebem na internet, porque tem muita gente que ou é charlatão ou não sabe nada. Ou é um charlatão que não sabe nada. Divulgando e replicando informações falsas que podem inclusive lesar a sua saúde. Agora eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo ao máximo para que esse vídeo chegue a boa parte das pessoas que possam fugir dessas fake news.